Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa e com Matheus Souto Maior, um dos candidatos do esporte à eleição que vai definir o sucessor de Yuri Romão para este último ano do mandato para o qual ele foi eleito. Só repassando aqui, estamos com algumas regrinhas que a gente definiu junto aos candidatos e seus grupos, né? Então a gente está aqui fazendo essa entrevista gravada, mas é uma entrevista que vai pro ar como se fosse ao vivo, sem nenhuma edição. Então, dito isso, já vou dar aqui as boas-vindas a Matheus. Obrigado pela cortesia aí de aceitar nosso convite, Matheus. E seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Celso, Cássio, Fred. É uma honra estar aqui sentado, conversando em nome do esporte, né, podendo falar um pouco sobre as propostas do Leões pela Mudança. E vamos lá, vamos bater um papo sobre esporte. Vamos lá, vamos começar a conversar. E primeira pergunta que a gente tem aqui para você, Matheus, é relacionada justamente com o fato de você ter integrado o grupo de Yuri Romão, não apenas o grupo, mas também a administração de Yuri, quando você foi vice-presidente de tecnologia, né? E queria entender como se deu essa ruptura de você deixar a gestão e se transformar no principal opositor à gestão de Yuri. Tá. Essa pergunta ela tem um contexto que nasce muito antes, né, dessa gestão. Eu entrei no esporte em 2012, 2013, 2011 com o Luciano Bivar, né, com um grupo que todo mundo que é do esporte tem algum grupo. É o grupo das cadeiras, é o grupo da frontal, é o grupo do churrasquinho, é o grupo do bar do tênis. Da mureta. Né, da mureta, todo mundo tem algum grupo. Né? E eu tinha um grupo, que era chamado de Mudo Esporte, e nós tínhamos um projeto de profissionalizar o esporte lá em 2012. Nós montamos esse projeto, na época não tinha tanta facilidade de chat GPT e outras coisas. Nós montamos esse projeto no Montaram GPT. de verdade mesmo. Montamos de verdade, levamos um tempo para montar, e fomos apresentar esse projeto a Luciano. Né? Nós apresentamos o projeto a Luciano. Luciano gostou do projeto e disse: eu quero isso na gestão. Eu quero vocês trabalhando com gente, e criou uma vice-presidência de assuntos estratégicos e nos colocou dentro do clube. Isso em 2012. Passou um tempo, a gente não conseguiu aplicar tudo. Luciano saiu, entrou Martorelli. Martorelli entrou e me fez um convite. Não sei se ele tinha informações ou se ele conheceu na época, não me lembro, não me recordo o detalhe. E me fez o convite para continuar no esporte, só que aí agora numa vice-presidência de tecnologia, ou a diretoria de tecnologia, alguma coisa assim, não me recordo. Né? E eu continuei na gestão de Martorelli. Né? Foi uma gestão, do ponto de vista de tecnologia, muito interessante. Né? A gente, na gestão de Luciano, a gente conseguiu mostrar o plano. Na gestão de Martorelli, a gente conseguiu implantar TOTOS, que hoje é o sistema de gestão que roda no clube. Né? Implantamos a TOTOS lá, e aí veio o Arnaldo. Quando o Arnaldo veio, eu não continuei no esporte. Eu tinha uns compromissos profissionais em São Paulo e não consegui continuar no esporte. Saí do esporte. Saiu Arnaldo e entrou Milton. Milton entrou junto com acho que foi junto com Carlinhos na época. Sim, sim. Né? E aí eles me fizeram um convite para voltar. Né? Matheus, volta para tecnologia, porque a gente está sem ninguém, ajuda a gente aqui. E aí eu voltei lá para a gestão de Milton. Eu trabalhei lá com Milton na época. Na época de Milton, a gente fez algumas reformas estruturais dentro do CT, em relação à fibra ótica e estruturas dentro da ilha também, que são reformas custosas e precisavam de um parceiro na época, a gente conseguiu fazer. É uma reforma estrutural de tecnologia que pouca gente vê, né? Porque tecnologia é pouco visível para o público em geral. E aí continuei com Milton. Milton saiu e, se eu não me engano, entrou Léo Lopes. Isso. Não é isso? Léo Lopes entrou e me convidou para continuar. Matheus, você pode continuar na vice-presidência de tecnologia? Posso. Que é tecnologia e inovação, né? Posso, continuei lá. Eu entendia, Celso, que a função de tecnologia ela não era uma função política. Ela era uma função de sustentação para o clube. A tecnologia hoje ela passa por todas as áreas. Sim. Né? E eu acho que isso foi um dos pontos que me deu um bom conhecimento do esporte. Né? De saber a quantidade de funcionários, circular em todas as áreas, saber as dificuldades, o que é que a gente pode cooperar como tecnologia.
departamento de performance precisa de um app para saber que horas os jogadores acordam, o que é que eles comeram, se eles estão se sentindo bem, a gente tem que ir atrás do app. Financeiro, precisa de um apoio para poder submeter a parte contábil, né? A operação do clube em si precisa de tecnologia para poder usar, ou seja no notebook, ou no tablet, ou no celular, em qualquer lugar da ilha ou do CT, a gente teve que unificar as redes. Então tem muito trabalho de tecnologia que é feito, que não aparece, mas que te dá o benefício de conhecer as outras áreas do clube, as dificuldades que o clube tem e as fortalezas também. Então, continuei com o Léo Lopes saiu, Yuri entrou, e naturalmente eu já estava lá, continuei. Fiquei até o final da gestão dele, do ano passado, quando esse meu grupo, lá de trás, me chamou e disse, vamos montar uma chapa que está na hora, o clube não está sendo profissionalizado como deveria e tal, enfim, a gente tinha as nossas certezas, o nosso propósito, e aí eu saí e a gente montou a primeira chapa do Leões pela Mudança, que foi encabeçada lá por Rafael Arruda, né, ao final do ano passado. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, Sim. foi só. Você trabalhou na gestão de Yuri? Sim, né? Mas tem um contexto envolvido, né? Que tem uma história que vem lá de trás até chegar agora na gestão. Quase que você carimba também seu passaporte com o Arnaldo, né? Verdade. Mas eu acho que eu ajudei alguma coisa na época ainda em tecnologia lá, tá? Sim. Porque eu saí, mas os meninos ficaram trabalhando, não me lembro que, ao certo, mas eu não estava dentro do clube. Ô, Matheus, na pergunta de Celso, tinha um acréscimo que era não só a sua participação, vínculo, né, com o vínculo com o Yuri, mas de ter ido para quase que para o outro extremo, né? Sim. Porque o Leões pela Mudança foi o que enfrentou numa eleição muito, muito difícil, que já era basicamente com resultado definido, né, em 2024. E agora, que eu diria que entre 2024 e 2025 precisou ser uma oposição mais ativa, mais presente. Acabou sendo a mais ativa, né? Isso. E depois a gente pode até chegar como dentro desse grupo você vira o nome para ser candidato. Mas o que eu pergunto é, enquanto você teve no esporte, você teve que nível de contato com o Yuri? E se lá dentro você já identificava na gestão de Yuri problemas graves de postura, de escolhas, de decisões que lhe motivaram para ser um opositor, né, que eu vou tratar aqui como a principal frente de oposição, pelo menos a que foi publicamente mais para a linha de frente. Qual o seu nível de contato com o Yuri? Se lá dentro você já tinha incômodos com o que estava em curso? Fred, veja, o meu nível de contato com o Yuri era o mesmo que eu tinha com qualquer outro presidente. Né? Eu solicitava aprovações, né? eu participava de discussões que eram relativas à minha área, eu recebia demandas de outras áreas que solicitavam apoio da área de tecnologia. Eu não tinha um contato nem mais próximo, nem mais distante do que outros presidentes. O presidente que eu tive mais proximidade foi Carlos Frederico. Certo. Carlos Frederico, eu tive uma proximidade muito boa com ele ali, a gente discutia muitos pontos interessantes, era um cara que tinha uma visão muito boa, né? Mas os outros todos eram nessa mesma linha, né? Até porque a área de tecnologia ela vem sendo vista como uma área que faz muita diferença de um tempo para cá, né? Acho que dos 5 anos para cá. Se você for mais para trás, era informática. É um menino da informática. Sim. Conserta o computador aqui, na impressora. Eu sou seu sobrinho de alguém, né? Exatamente. Hoje não. Hoje todo mundo tem a visão de que a área de tecnologia é uma área fundamental para o clube, para tudo. Você não faz uma campanha de sócio sem tecnologia. Você não monta um elenco sem tecnologia. Você não organiza estacionamento. Nada. Você não faz nada sem tecnologia. Então, a minha relação era essa. E eu também não vou ser aproveitador, né, do momento para dizer que não, eu já estava enxergando tudo errado e aí eu decidi pular do barco ali para poder sair e ser contra. Não. Foi um movimento natural, porque o meu grupo, ao qual eu faço parte, o grupo da Mureta, o grupo queria botar a chapa, eu decidi sair. Por quê? Porque eu também, embora eu não tivesse nada visto claramente desses desmandos e tal, eu também não tinha amizades, né, com todos que estavam ali. Né? O cara da gestão, eu acho que eu me dava melhor, é o Zé Moura, que tá lá agora com o Branquinho. Né? Eu liguei para ele hoje, inclusive, né, que eu me dou super bem com ele. Mas não tinha uma proximidade, mas também não tinha nada de não estou saindo porque estou vendo. A sua vice-presidência não lhe deixava tão em contato direto com ele. Do lado de fora, a gente sempre teve a sensação de que
as decisões de Yuri partiam de uma bolha muito, de fato, uma bolha, né? Com poucas pessoas envolvidas. E já disse essa opinião. Quase sem nenhum contraditório. Né? Quase sem nenhum contraditório. Já disse em programas que a gente gravou ao longo desse ano que quando do rompimento dele, né, com a raiz do grupo dele, o próprio Zé Moura, que agora vai ser vice de Branquinho, era o nome que estava sendo trabalhado para ser o candidato em 2024, quando tem o rompimento. Né? Ele não era só o nome trabalhado, ele era o nome. O nome, exatamente. Mais do que trabalhado. Depois foi que... Yuri voltou atrás. Foi quando, para mim, aumentou ainda mais a preocupação e a percepção da bolha. Lá dentro, eu sei que ninguém ia dizer, vamos chamar Matheus da tecnologia, chamar o menino da informática aqui para dar uma opinião sobre algo mais de dentro da gestão. Mas se percebia essa forma muito portas fechadas de trabalhar o esporte? Fred, eu sempre tive uma relação boa com todo mundo. Né? Eu sempre consegui navegar dentro do esporte em todas as frentes. Então, para mim, isso não era claro. Né? Porque eu tinha facilidade de acesso com todo mundo. Né? E eu nunca quis me envolver com outras questões. Por exemplo, eu sei que o futebol exerce um fascínio, né? Isso. Magnetismo. Exerce, no senso comum, né? Mas como eu usava a tecnologia para aprender, para passar conhecimento, para otimizar o clube, para entregar resultado, eu sempre curtia discutir tecnologia. Né? Então eu discuti tecnologia com as pessoas da gestão que curtiam discutir tecnologia para melhorar o seu trabalho. Então eu nunca fui ali do grupo mais próximo, mas eu acho que de nenhum presidente. Para ser justo. Certo. Como eu falei, eu não quero ser oportunista, né? Claro, claro. Eu nunca fui do núcleo de nenhum presidente. Com o Carlos Frederico, eu tinha uma relação um pouco mais próxima. A gente discutia mais, conversava mais e tal. E ele era um cara que eu considerava de uma visão muito boa. E deixou uma lacuna difícil de ser preenchida ali. Né? No momento, deixou um vácuo, né? Um cara bom. Isso. Deixa eu fazer então mais uma pergunta, tá? Você tem a sua construção inteira dentro do clube na área de tecnologia, tá? E dentro do seu grupo, você está conseguindo trazer pessoas que tiveram passagens ali em outras áreas. Vocês acham que vocês têm... Tá me faltando a palavra exata, mas eu vou usar um termo, capilaridade. Ganhou a eleição dia 15, dia 16. Tipo, eu penso muito nisso, sabe? Eu tava em casa pensando, Matheus, vamos lá, ganhou a eleição. Dia 15, dia 16, acorda, tipo... Vou lá pro esporte agora, um mundo de problemas, de esqueletos no armário, de dívidas, de contas para pagar, de folha de janeiro para pagar. Você já acha que dentro do Leões pela Mudança, ou para além do Leões pela Mudança, de pessoas que você está aglutinando, já existe ali uma força, pessoas capazes que conhecem o clube nas áreas necessárias, porque você transitou em várias presidências, mas numa área que você até explicou bem, que é uma área que consegue ramificar, mas é uma área distante do centro nervoso, pulsante das decisões de um clube. Eu imagino que quem não quer votar em vocês, ou que está na dúvida desse voto, tema que vocês se assustem, que vocês não tenham braço, conhecimento para lidar com o tamanho do problema que tem pela frente. O que é que você pode dizer para quem tiver essa dúvida? Como se tivesse assim, vivido a carreira numa secretaria complementar dentro de uma função e agora vai pegar a prefeitura inteira. E com algumas outras pessoas que foram oposição e sempre transitaram só pela oposição. O que lhe espera? Pode ser, você já sente segurança de que, não, veja só, isso aqui tá pronto. Eu tenho certeza que eu vou ter 3 pessoas aqui, que a gente vai conseguir levantar dinheiro para pagar a folha de janeiro aqui, que eu vou dar um jeito de cobrir o teto, que a série não tem teto. Você acha que as demandas urgentes, assim, já existe... porque eu acho que a inexperiência vai pesar de alguma forma, mas já existem alternativas consolidadas para lidar com tantos problemas em tantas áreas? Veja, eu acho que primeiro respondendo a sua pergunta, sim. Eu acho que a gente tem um grupo bom, sólido. O Day After já está pronto. Tá, eu acho que a gente tem um grupo bom, sólido e estruturado.
eu não posso dizer que a gente não vai se assustar, porque a gente não sabe o que tem lá dentro. Aliás, eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe o que tem lá dentro. Exato. Agora, eu não acho que seria justo ou certo a gente falar de inexperiência. Porque se você pegar a nossa chapa e a formação dela e as pessoas que estão sendo colocadas em cada função, você vai ver que elas têm uma boa passagem pelo esporte e bons resultados. Tá? Eu posso citar aqui alguns exemplos. Pode estar à vontade. Marcos Vinícius é um cara que está no futebol, que já passou pelo futebol, que já tem título no futebol e que já está discutindo a formação, né, do nosso corpo de gestão profissional. Certo. Inclusive comigo. Certo. Hoje ele foi para uma reunião no esporte do colegiado lá do futebol, né, que eu acho uma ideia muito boa. Nasceu aqui, viu? Essa ideia. Excelente. Então, parabéns pela ideia. Fred. Muito boa. Né, onde tem 3 pessoas, né, 3 caras de cada grupo, um cara de cada grupo, que estão discutindo lá. Que é o que eu falei aqui, veja só. só. É bom, cooperativo. É o que eu falei no dia que eu dei a ideia, foi assim, se tiver unanimidade, pra que deixar pra dia 16? Isso, perfeito, se não tiver, beleza. Perfeito. Se não tiver, ó, isso aqui a gente, cada um enxerga de um jeito, dia 16 a gente resolve. Mas, pô, esse jogador quer sair, concorda. Então, meu amigo, vamos tirar logo, ou vamos trazer logo, as oportunidades acontecem. Perfeito. Né? Então, Marcos Vinícius é um cara que já tá dando essa contribuição dele pra gente no futebol. Né? A gente vai para o patrimônio. Aí você pega Fortunato. Fortunato é o cara que foi responsável por trocar aquelas cadeiras da ilha e fazer parte do projeto de reforma, né, da ilha. Um cara muito bom, é um cara que já teve passagem pelo esporte e já entregou o serviço. Aí você vai, discussão da SAF, que é o que todo mundo quer hoje em dia, né? A gente está colocando na comissão de discussão da SAF Ricardo Leitão, que é um magistrado, que tem passagem pelo conselho, que entende muito de lei e que vai nos ajudar a discutir o início da SAF. Eu estou falando de SAF aqui como o início da SAF, tá? Não estou falando que a gente vai fazer a SAF agora. Não. A gente tem que dar o passo inicial. E para dar um passo inicial, a gente tem uma comissão que Ricardo vai puxar. Então, quando você vai olhando para as áreas que a gente tem pessoas que têm formação, que têm experiência e que já têm passagem pelo clube. A gente não está falando de pessoas que são aventureiras, né, que caíram de paraquedas, não estamos. Né? A gente tem, na nossa gestão, um cara que é um trunfo, que ele é fundamental para tudo que a gente faz, que é Cadico. Né? Cadico é um cara que ele conecta todas as áreas do clube. Todas. E ele fala com todos os grupos. Cadico é o vice, né? É um cara, é um empresário, super bem sucedido, que entende de negócio, né, que tem visão estruturada de resultado, né, e que está diretamente ligado a tudo que a gente está construindo na chapa. Tudo. Então, o que é experiência? Pois assim, então só vamos votar em quem já foi presidente do clube. Não chega ninguém novo, né? Era aí que eu queria chegar. Né? Então, a gente tem que pensar de forma estruturada qual é a nossa bandeira. A gente carrega 3 pilares: profissionalismo, transparência e governança. 3 pilares. Né? Se a gente não consegue assumir o clube e começar a puxar essa bandeira do profissionalismo para que os profissionais trabalhem e resolvam os problemas do clube, a gente não vai mudar de status nunca. E para esses profissionais, nós criamos 4 áreas principais, né? Que é, de forma muito clara para todo mundo, a área que entra dinheiro, que é a área de negócios, onde deve ser comandada por um CMO, que é o cara de marketing, tá sendo mais simples, né? É o cara de marketing. A área de operações do clube é o cara que cuida da operação do clube inteira, né? É o diretor de operações, o cara que está lá no dia a dia, que responde por tudo que está acontecendo dentro do clube. Não pode ser um vice-presidente, né, que vai no clube quando tem um tempo, ser responsável pela operação do clube. A operação do clube tem que ser a responsabilidade de um profissional, né, que é o cara de operações. Você tem o controller, né, que é o cara que libera o dinheiro. Fiscal. Né? O controller é o cara, é o guardião, é o dono do cofre. Certo. Né? Ele diz se vai faltar dinheiro para pagar a luz, se não vai, se mês que vem vai ter dinheiro para pagar a folha, se não vai, se a gente tem que correr atrás de dinheiro para pagar a rescisão do Antônio Oliveira, que está vencendo, e a RJ vai ser contestada, enfim. É o cara que cuida, o guardião do financeiro. E o quarto papel é o executivo de futebol.
É o cara que cuida e pensa no departamento de futebol. Então, essas 4 áreas para a gente, elas são fundamentais para a gente fazer o clube funcionar. Mas todos profissionais. Todos profissionais. Tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro. Tem dinheiro. E essa é uma visão que eu acho que diferencia a gente de outras propostas. Né? Em geral, o que é que a gente escuta? Assumir o clube, está em crise, precisa cortar gente. Precisa diminuir gente. O nosso pensamento é o oposto. Estamos em crise, temos que ter pessoas boas para gerar dinheiro. Isso. Temos que ter bons profissionais para gerar dinheiro. Porque esses bons profissionais são eles que fazem a coisa acontecer. E é essa a bandeira que a gente defende. A bandeira do profissionalismo. Mas você concorda que você não vai pegar um clube do zero, vai pegar do clube do menos 15, Sim. menos 20, né? Sim. Seria ótimo se fosse do zero. Seria aí... Tem lastro... veja só, é o que eu falei. Você assume dia 16. Eu arrisco dizer, posso estar aqui viajando, mas pelo que a gente tem visto de Yuri, eu acho que quando você assumir dia 16, vai dizer aqui, ó, dia 20 de janeiro, tem aqui uma folhinha de 6 milhões e meio, 7 milhões para pagar. Tem quanto no caixa? Tem 800, tem 500. Reais. Tá. Então, assim, há uma... Imagino que haja uma preocupação, porque a gente, dentro da história do futebol de Pernambuco, sempre existiu os mecenas, né? Os caras que aportam dinheiro. E eu acho que isso é uma linha que tem que ser rompida, obviamente. Até porque o futebol acelerou muito mais do que a riqueza do que a dessas riqueza, pessoas. exatamente. Então, e tudo isso tem limite. É óbvio que tem que ser rompido. Mas pode chegar questionamento para vocês para dizer, ó, a primeira folha já vai atrasar? Vocês têm elos com bancos, com grupos de Possíveis empresários, com investidores. investidores, com mecenas, com alguém para dizer assim, ó, veja só, eu sei que vocês vão precisar de um oxigênio, como Yuri Romão fez N vezes com a Imply. Tá? A gente já falou aqui como tentou fazer no último ato dele, ou como fez quando mudou da Bet Nacional para Bet VIP, né? Eu estou citando manobras ou ações no mínimo temerárias, né, que foram, no mínimo temerárias foram tomadas pelo ex-presidente. Mas foi uma forma de trazer dinheiro urgente, tá? Porque eu acho que existe uma preocupação para o Sport é um clube em colapso. Na hora que tiver uma eleição, vai dar uma sensação em todo mundo, ganhe você, ganhe Paulo, ganhe Branquinho, saímos do colapso. Mas vai ser só uma sensação só de esperança no novo, na renovação. Eu acho que dia 16 o colapso se reapresenta. E é isso que eu pergunto. Tem um plano C, um plano D, assim, para dizer, ó, esse clube não pode agravar o colapso para na primeira folha do ano não ter como pagar, para você montar uma estrutura que você projetou, que seu grupo projetou, que, porra, profissional. Eu acho que, porque quando você fala, eu acho que todo mundo quer isso. Se você fizer assim, ó, esquece Matheus, esquece Paulo, isso aqui, só isso aqui, todo mundo concorda, pô, eu acho que era 95%. Todo mundo concorda que isso aqui é uma linha ótima pro clube. E se realmente, Matheus, assim, não tiver esse recurso básico? A gente tá num clube que segunda-feira retrasada o presidente deixou cortar a luz. Tem um plano C ali, algo nessa linha de tipo, ó, eu tenho garantias, eu tenho empresários, eu tenho banco, eu tenho alguma coisa que vai me dar uma condição de eu respirar 2 meses, desse time, de eu poder iniciar meu trabalho, poder bancar o meu projeto. Veja, antes de tudo é importante a gente falar que o Sport é um clube viável. A marca Sport é uma marca muito forte. A gente não pode desconsiderar isso. Mas eu tenho uma visão minha de que eu acho que o Sport recebeu $500 milhão nos últimos 3 anos. Nenhum presidente tinha recebido $500 nada milhão. parecido. E a gente está acabando novembro, conta de luz de R$50 mil devendo. $500 milhão. A sede sem telhado. Uma sede sem telhado. Então, na minha visão, e desses $500 milhão, do $500 milhão que a gente está falando, 2 anos a gente está na Série B. Certo? Então, na minha visão, o que é que aconteceu? Entrou muita grana no esporte. Mas não houve uma gestão adequada ali de fluxo de caixa, financeiro, alocação correta dos recursos. Né? E aí se gastou, e ninguém está olhando para frente. Ninguém está olhando para frente. Sim.
Não vou julgar aqui quem foi, nem vou falar de nome, mas me parece que foi isso que ocorreu. Parece não, foi, né? Foi o que ocorreu. Acabou. Então, a primeira resposta é: o esporte é viável. Segundo, nós já tivemos algumas conversas em relação a faturamento. Certo. E o esporte tem uma parcela da LFU para receber dia 5 de janeiro, se eu não me engano. Olha aí, boas notícias aparecendo. 15 de dezembro. É isso que eu ia dizer. Acho que o homem não ia deixar para janeiro, não. Pronto. Número, cara. Esquece as boas notícias. Mas... É tanto número, mas é verdade. 15 de dezembro. Eu chego a ter tido um alívio. Não, seria ótimo, mas eu acho que não ia deixar para janeiro, não. Para operar o clube, para tentar na cabeça dele deixar boa notícia. Chega, foi um alívio que durou 3 segundos. Não, mas veja, desespero. Veja, então existe esse dinheiro para entrar, mas não é só esse. O esporte tem muita receita que o esporte não vai buscar. E aí eu vou passar a informação para vocês aqui, você já deve saber, mas eu vou passar quem está conversando aqui com o pessoal, com a audiência, né? O esporte, a discussão de hoje em dia é quem é o maior do Nordeste, né? Para mim, o esporte não tem comparação. Mas quando a gente fala de números hoje em dia, o pessoal fala, porque o Bahia agora com o Manchester City, né? Porque o Fortaleza agora com a SAF. Mas tem alguns números que a gente precisa pensar e discutir. Por exemplo, não tem lógica nenhuma o Bahia faturar 7 milhões com sócio e o esporte faturar menos nenhum. Isso. Exatamente. Certo? Aí não tem City. Aí você vai dizer assim, mas por quê? Na minha visão, o que é que aconteceu? Vamos juntar as coisas. 500 milhão entrou nos últimos 3 anos. Certo? Certo. Tem muito dinheiro. Qual foi a campanha de sócio boa que a gente fez? Nenhuma. Acho que botou um no ar, depois tirou do ar. Foi? Teve alguma coisa? Nenhuma emplacou. Então, o que é que aconteceu, Cássio? Na minha visão, tô com muito dinheiro. Né? Tem muita grana aqui. Né? Eu vou administrar isso aqui. O sócio está reclamando muito, então deixa do jeito que está. Nós temos dinheiro para ir buscar. Né? Eu tenho certeza que tem receitas que o esporte não vai buscar. O esporte, eu acho que tem umas que o esporte nem conhece. Né? Não sei se vocês sabem que tem os betting rights, né? Que é o dinheiro que as casas de aposta pagam lá para botar o símbolozinho do clube. Sim, certo. Não sei nem se o esporte vai buscar essa grana. Né? Isso aí foi uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal de marketing, né? Com a consultoria de marketing que a gente vai contratar justamente para gerar receita. Eu vi uma do Vasco que eu fiquei sem acreditar, velho. O tal do potencial construtivo de São Januário. Porque é um estádio que é tombado, né? Um patrimônio. E que, portanto, o Vasco não pode fazer nenhum tipo de intervenção ali. Mas que tem uma legislação que fala que todo imóvel, todo terreno, ele tem um potencial construtivo. Normalmente é 3 vezes o valor da área do imóvel. Pelo menos foi o exemplo que eu li lá. E que o Vasco ia pegar 560 milhões vendendo esse potencial construtivo dele, um negócio que eu não tinha nunca ouvido falar, que é tipo, aí o empresário que quer construir um prédio num terreno ali, que só dava para fazer 5 andares, ele vai comprar o potencial construtivo do Vasco eu acho que constrói de 15. Posso estar muito enganado, Celso, mas acho que está relacionado também quando é tombado. Quando é tombado. Assim, Celso falou, é tombado. Mas assim, porque como ele tem, mas ele é impedido. Mas não pode exercer. Ele não pode fazer nada, então ele tem uma contrapartida para não poder... Isso. Deixa eu dar outro exemplo, respondendo você ainda, Fred. Faltou dinheiro para conta de luz. A gente comprou um terreno que anexa ao CT, que até hoje ninguém sabe nem o valor. Eu nunca vi essa informação, não. Nem se está quitado, se está parcelado. Não sabe nada. Ninguém sabe de nada. Que tem uma cláusula de sigilo, que ninguém pode saber, né? E a gente não sabe quanto foi o terreno. Né? E aí você compra um terreno sem projeto para poder... Não, porque eu vou comprar aqui. Cara, a gente é um clube de futebol. Então o projeto até saiu, né? Que é o de 22 milhões, que provavelmente vai ficar estacionado. Mas é como você falou, o terreno é 14 hectares, que dá 23 juntando tudo, e realmente... Não sei se utilizou o dinheiro da LFU, se já está quitado, se está parcelado. Realmente eu não vi. Ninguém sabe. Não vi aí você diz assim, não, mas aumentou o patrimônio, né? O patrimônio do esporte aumentou. Será que tinha sentido aumentar o patrimônio naquele momento? Será que não era melhor a gente ter reformado o CT que a gente já tem, ter deixado ele no CT de primeiro mundo valendo, antes da gente ir comprar um terreno? Nas mãos de quem tava foi melhor. Porque senão ia trazer mais um jogador de eu acho 15. Eu acho que o CT está perto do limite dele, talvez, assim, de expansão. Mas, de toda forma, tem o que melhorar. Mas o que eu ia falar do quadro de sócio, quando você trouxe, sempre a gente debateu aqui que um problema, o que parece ser um problema, melhor dizendo,
do plano do esporte é porque, primeiro, todo mundo evoluiu, os clubes de massa evoluíram para o ingresso Isso. garantido, ou o Bahia já está no segundo passo, que agora nem tem mais garantido, já tá, você compra para ter direito Isso, de disputar o ingresso, porque está tudo fechado na Fonte Nova. Só que é a Fonte Nova é um estádio com 48 mil lugares. O de Ceará e Fortaleza, com 35, 40 mil sócios, eles têm o Castelão para isso. Na hora que o Sport tem um estádio de 27 mil, e até sair, os números até saíram em relação à quantidade de ingressos, tipo, o Sport oferece, acho que 12 mil ingressos de check-in. Não tem como um check-in dar certo, não tem como um plano chegar a 80 mil sócios, você Só sabendo 12 mil, né? que só tem 12 mil. Porque no Castelão o cara sabe que é 40 mil para 30 mil. Então, assim, enquanto a capacidade da Ilha do Retiro for limitada, veja, o plano foi ruim, mas a capacidade limitada da Ilha do Retiro, ela vai ser sempre dificilmente vai ser superado esse problema. Vai ser superado o problema, até que se encontre uma solução para esse problema, na verdade, porque simplesmente só mudar a embalagem, mas já continua sendo 13 mil, então assim, vai ser difícil, como você falou, de buscar esse dinheiro, porque de fato a defasagem do esporte no quadro social parece ser muito grande. Inclusive até a gente, quando entrevistou o Branquinho, bateu nessa tecla também, porque realmente das receitas recorrentes, talvez seja uma das mais defasadas que o clube tem, e que em tese, hoje em dia, era para ser muito fácil, né, de conseguir. Isso. O Sport já foi o maior do Nordeste e hoje ficou anos-luz dos outros 4 clubes, né? Do Vitória tem mais também, inclusive. Muito mais, Sim. Matheus, tem um ponto que eu ouço muito, que é o seguinte. Aqui no Recife, a gente teve 2 experiências com grupos mais de oposição, do Novo, que conseguiram movimentos para vencer uma eleição no Santa Cruz e no Náutico e foram, assim, colapsos de gestão. Não sei se já perguntaram a você, se isso já foi conversado. A imagem que o MTA e que o Pro Santa deixaram, o MTA no Náutico e o Pro Santa no Santa Cruz, foram imagens péssimas, tá? Eu acho que algumas pessoas fazem. Pô, tem risco de ser um novo MTA. Eu vejo muito torcedor do Náutico falando isso, mais até do que do Sport que viveram. Pô, esses caras são novo MTA, esses caras são novo Pro Santa. É um medo do novo, natural, mas é porque aqui no Recife, quando as 2 vezes que se rompeu o sistema, bateu na parede, né? O que é que você pode dizer, acrescentar nesse debate de rotular o movimento como um novo MTA, um novo Pro Santa e essa experiência muito ruim que a gente teve aqui no Recife com esses 2? Veja, eu posso falar por nós, né? Eu não conheço o MTA, não conheço o Pro Pro Santa? Santa, né? Acho que é porque quem consome futebol consome 99% Do próprio conteúdo clube, do né? próprio clube, né? Isso. Então eu não sei como foram esses movimentos. Fazer assim, Matheus, mas tudo que vocês vão fazer vai dar certo só porque tem profissional envolvido? Não, eu também não acho que é assim, eu não tenho essa ilusão, né? Eu acho que a gente vai cometer erros, né? Eu acho que a gente vai ter que... A desvantagem é que o tempo é curto, a gente vai ter que aprender rápido, né? A gente vai ter que ter reações rápidas e a gente vai ter que ter muito foco naquilo que a gente se propõe para conseguir fazer com que o resultado que a gente espera aconteça. Eu não posso dizer se vai ser igual ou diferente ao MTA. O que eu posso falar é que eu acho salutar a gente ter oposições que possam ter chances, né? E eu acho que quando a gente assumir, né, ganhando a eleição, a gente não precisa ser chamado de Movimento Leões pela Mudança. Entendeu? Eu acho que tem que ser chamado de esporte. Esse acho que é um ponto bem interessante, né? Porque esses movimentos, quando venceram, mantiveram não fez sentido. uma questão de bolha fechada. Eu não sei. Mas a característica que faltou, não sei se Fred foi preciso, assim, a característica mesmo assim de MTA e do Pro Santa era muito mais a forma do confronto. Era muito mais do que ser oposição, porque obviamente você tem razão sobre um clube, sobretudo um clube também do esporte de oposição, mas era a forma como o MTA, a oposição feita pelo MTA que o levou até o poder, ter sido semelhante ao do Santa, e se de certa forma o Leões pela Mudança não teria sinalizações disso. Fred até dá aquele exemplo que a gente e obviamente isso não é você que é a cabeça da chapa, mas talvez apoiadores da chapa, como talvez não tenha sido o líder do MTA ou o líder do Pro Santa, mas pessoas que estavam... quando fica uma cegueira assim, muito grande de combate a qualquer discordância. Isso. Aí eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de Pedro Maranhão,
quando tem o lançamento de repórter do NA45 daqui, quando tem o lançamento de uma chapa, é no Twitter dele. E é por isso que eu estou deixando de forma bem isolada, né? Na base mesmo, assim, de apoiadores. E quando ele achou que tinha sido uma boa apresentação, foi de Branquinho? Foi de no Paulo. Paulo De no Paulo, no almoço. almoço. Aí a reação seria disse, o Pix caiu. Assim, É uma linha agressiva de algumas pessoas. Eu acho que é nessa linha que se falou. Será que porque esse seria o paralelo? O paralelo não é ser oposição. A oposição já existiu. É raro. Até Homero. A gente até, Raríssimo. É. E no esporte, quem foi? Tu até questionou, porque na verdade não tinha situação, né? Eram duas chapas, todas elas eram de oposição. Foi o pós-Milton, né? Que foi o pós-Milton. Então, assim, a oposição em si é raro vencer. Mas não é mas a pergunta, acho que na linha não era ser oposição, era ser a intensidade da oposição. E não desarmar mesmo depois de vencer. Não sei se você enxerga de alguma forma desse jeito. O que é que eu penso? Eu tenho amigos nas outras chapas. Sim. Né? Hoje ainda, acho que foi hoje de manhã. Hoje ainda de manhã eu falei com o Manolo. Sim. Né? Hoje de tarde eu liguei para Zé Moura. Na hora que você fala que Carlos Frederico um de Branquinho e outro de Paulo. Veja, o que eu falei para Zé Moura hoje, foi com o Zé Moura que eu falei isso. Estava em dúvida se era com o Zé ou com o Manolo. Mas eu falei com o Zé Moura hoje. Zé, até o dia 15, nós estamos em chapas diferentes e somos adversários. Dia 16, nós somos todos esporte. Todo mundo é esporte. Todo mundo é esporte. Né? Então, eu não sei como foi novamente o MTA e o Pro Santa. Pro Santa, que eles se mantiveram lá, não, porque agora é só o grupo da gente. Eu não vejo sentido nisso. Não vejo lógica. Eu acho que tem a ver também com realmente o tipo de militância, de campanha. É mais ou menos nessa linha. Você acha mesmo que numa vitória de Branquinho, né, com o Zé Moura, a gente vai todo mundo continuar com o palanque armado e detonando, e um ano de mandato, a gente, um ano terrível desse como 25, não vai, cara. Não vai, não é o nosso estilo. Veja, todas as nossas críticas que nós fizemos no Leões pela Mudança, todas, durante todo esse período de crise, nós nunca citamos ninguém. Nunca foi pessoal. Era sempre sobre a gestão, sobre ações tomadas, sobre decisões erradas, né? Sempre cobrando posicionamentos em relação a isso. Sempre. Inclusive aqui também, viu, para Yuri Romão, sempre foi tudo... Nunca diretamente para ninguém, porque a gente entende que não é certo, não é correto. Não é correto. Então, se a gente não acha correto isso, achar correto ganhar a gente ganha. Vamos ganhar. Aí, não, quem está no poder é o Leões pela Mudança. Não é o Leões pela Ô, Fred. Deixa eu fazer uma pergunta. Bem desculpa, Celso. Não sei se faz o menor sentido a minha pergunta. Você, que hoje é o candidato do Leões pela Mudança, o que você considera o Leões pela Mudança? Assim, quando você olha. Vai até onde? Quantas pessoas são? Exatamente. O que Deixa eu complementar então a pergunta, porque vai encaixar. Porque, como a gente falou, cheguei a mencionar aqui, vocês foram a oposição que se organizou há mais tempo e que tem se mantido mais ativa. É a única, na verdade, que se manteve ativa. Né? A gente viu, por exemplo, Luciano Bivar, sem sombra de dúvidas, para esse momento, a gente vai apontar ele como um dos grandes opositores a Yuri Romão. Talvez ele tenha, da forma dele, ultrapassado aí até a relevância, o alcance que vocês conseguiram dentro dessa perspectiva. Até pela contundência talvez só Luciano. Pela referência. Exatamente. Ele óbvio, claro. Isso. E costas que só... Costas largas. Costas largas. Que não é tão fácil ter. E aí, a minha dúvida é, você acha que essa postura mais virulenta de uma parte das pessoas que defendem o Leões pela Mudança está atrelada ao fato de vocês serem identificados como a principal oposição e que é algo que, de certa forma, foge do controle de vocês, do que é falado, de como é falado, do contexto que é falado, porque é o que o Fred falou. O cara que está tweetando e está enchendo o saco de Pedro Maranhão, ele é Leões pela Mudança? Tá entendendo? Entendi. Entendi a pergunta. Entendeu? É isso. Uma pergunta complexa, veja. O nosso... A gente tem um grupo de WhatsApp grandão, né? Acho que tem umas 400 pessoas. Claro. 380 e pouco. Você não tem como ter controle sobre 380 e pouco pessoas. Mas, se essa pessoa tiver um mínimo de bom senso, se essa pessoa tiver um mínimo de bom senso, nos acompanha na rede social,
posso falar por mim, ver minhas entrevistas, ver a forma como nós nos colocamos nos debates, como nós fazemos as críticas, como nós conversamos com nossos adversários, como nós nos posicionamos em relação às críticas da gestão. Esse cara não pode ir Pedro Maranhão. não pode ir pro Pedro Maranhão e xingar ele. Isso. E sugerir que ele tá comprado. Não pode. Pelo fato, é porque Não pode. assim, Dele ter reportado. Ele pode discordar, Ele ele fez pode o ir lá no papel dele. concordo, é, mas ele não pode. Ele fez o papel dele. Ele foi no almoço de lançamento da candidatura. gostou, caiu. Gostou, É. achou interessante, falou. Achei interessante a forma como o cara se posicionou. Ele reportou o que ele viu. Da Então, nossa? Não, nesse Não. caso foi da de Paulo. Ah, Da de tá, Paulo. tá, E E aí, como ele se Várias ele pessoas foram fez esse lá elogio à dar um forma, ataque, né? teve esse ataque aí. Não, isso aí não existe. É. Não existe. Eu posso até dizer, tem lógica. eu tive um problema recente com pessoas até mais se direto. identificam, né? É, porque foi o seguinte, vieram resgatar um tweet meu de quando Milton ele renuncia, que eu dizia que eu defendia só defendia eleições diretas e absolutamente mais nada. E que recentemente eu estava dizendo o seguinte, dizendo que se a única forma de Yuri Romão sair for eleição indireta, que se faça eleição indireta. Eu falei isso até conversando com pessoas no WhatsApp que são ligadas tanto ao grupo de Milton, tanto ao grupo de vocês. É o seguinte, eu lembro que eu até falei com uma pessoa mais ligada a Leões pela Mudança, eu falei, só não falem nunca que diz assim, ó, entre eleição indireta e Yuri, é melhor Yuri. Você não falem nunca isso assim, porque não existe, tá? E aí vieram como se fosse uma grande contradição minha, eu agora abri uma porta para uma eleição indireta como vinha se costurando. Quando eu já tinha falado N vezes que, tipo, eleição direta é a melhor coisa que pode acontecer. Mas, e aí eu vim questionar. Tem um detalhe aqui que é fundamental. O presidente em exercício não quer renunciar. Diferente do caso de Milton. Ele está fazendo um acordo para sair. Milton encheu o saco e resolveu que, porra, eu vou renunciar e pronto, foi uma decisão pessoal de Milton, e Carlos Frederico já estava numa fase mais fragilizada da doença, também renunciou, e ali, assim, havia o passo ali foi, o presidente renunciou, o vice renunciou, aqui não era, aqui era Yuri, porra, renuncia, porra, Yuri, não dá mais não, Yuri, não, a gente bota quem? A gente sabe que era uma costura, era um acordo, não era um convencimento real para que Yuri renunciasse, isso até veio, foi ótimo que se evoluiu para isso, mas aí esse mesmo peso eu sentia, um monte de gente, um monte de tweet replicando, e essa contradição, que assim, porra, detalhe, considerar a gente aqui, eu no caso, assim, nesse processo todo, se o Leões pela Mudança foi uma voz de oposição, eu diria que a gente foi uma voz dentro da mídia que foi contundente ao extremo nas críticas à gestão. Bastou que eu desse uma opinião que não casa exatamente com a linha proposta para que 10, 15 perfis, e aí algumas pessoas até diretamente ligadas, viessem tentar desqualificar na rede social. Isso é o MTA, isso é o ProSanta. E é por isso que essa relação é feita, né? E aí eu sempre, conversando com amigos, fazendo aqui, eu disse, veja só, eu conheço o Matheus, eu conheço o Cadico, eu conheço o Ricardo, e eles, há um tempo atrás, já me disseram, ó, isso foi mais tempo, antes da eleição, tudo. A nossa informação concentra em nós três. Agora já tem mais gente, isso foi uma conversa de mesa atrás, assim, ó, concentra as nossas informações, concentra em nós três, tá? Porque assim, a gente tem o eixo assim central. E são os três, inclusive, têm uma característica em comum. São muito tranquilos, muito calmos. Mas é que eu tô dizendo, até, por isso que é uma pergunta, até onde vai? Porque quando você vai citando os nomes que você já compõe, são pessoas que são de outros grupos, que vieram de outros grupos. Há uma ponte. Eu acho que é importante, em algum momento, dar uma garantia a quem está assistindo, ao público, de que não é um movimento sedento de rancor, colérico. Pronto, a palavra é essa. Não é um movimento colérico, é um movimento político, né? De reconstrução. Eu já disse até numa outra entrevista que eu fui que a gente precisa ter muito claro que não é pelo Leões, pela Mudança, tudo. Exatamente. É pelo esporte tudo. Né? Eu já disse isso algumas vezes. Então, sugiro que essas pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento, né, possam dar uma olhada de forma um pouco mais detalhada em tudo que a gente tem feito. Né, nas propostas que a gente tem feito, nos tweets que a gente tem colocado, na forma como nós nos posicionamos. Porque a nossa forma é, como o Fred falou, a gente tenta convencer pelo argumento, não é pela força. Não é. E nunca vai ser.
Eu tenho uma pergunta ainda relacionada à composição mesmo, né, do seu grupo, que é agora mais ligada a você. Como é que você acabou sendo escolhido para ser o nome do Leões pela Mudança para concorrer à eleição? Uma pergunta interessante, Celso. Eu não sei se eu fui escolhido, né? Assim, as coisas foram acontecendo. Ninguém é candidato de si próprio. Né? O cara não levanta a mão e fala, eu sou candidato agora. Se bem que nessa eleição até pode, né? Nessa de agora até pode, né? Exatamente. Porque não tem conselho. Quando tem conselho, existe uma trava institucional muito importante, que o cara tem que formar uma chapa. Um conselho, né? Você tem que convencer ali 150 pessoas a vir com você e dizer assim, cara, eu sou bom, vamos comigo. É uma primeira etapa É difícil. uma trava importante, porque você tem ali 150 rubro-negros envolvidos. É o cara como tem que olhar criar pra você e dizer, eu partido. vou com o Fred. É. Né? Então essa trava é importante. Né? Mas como os grupos são formados dos clubes, mesmo sem ter o conselho, se você não quiser fazer graça na eleição, você tem que ter um grupo ali por trás te apoiando, né? E aí no ano passado nós tivemos da chapa. Rafael Arruda foi lá, colocou a cara, acho uma eleição difícil pra caramba, pós-acesso, né? Um negócio Não, eleição é um complicado. de posicionamento, né? Exatamente, foi a eleição que a gente se posicionou. Ali a gente se posicionou. E assim, aí perdemos a eleição, o Rafa foi cuidar das coisas dele e tal. Uma eleição é uma coisa que consome muito, né? E aí ele foi cuidar das coisas dele e deu um tempo, as coisas foram acontecendo, a gente continuou se conversando, o grupo foi aumentando, né? E aí, em determinado momento, começaram a pedir as entrevistas e aí começou, vai Cadico, vai Matheus, vai Ricardo, vocês conhecem mais isso aqui, tu conhece mais isso, Ricardo conhece mais do estatuto, quando for falar do clube, bota Matheus, quando for falar de conexões, bota Cadico, e aí a gente foi indo, e eu tô aqui hoje, mas podia não ser eu, podia ser Cadico, né? Podia ser Ricardo. Então, eu acho que foi um processo natural. Não teve um. Eu vou ser candidato, galera. Uma assembleia extraordinária. Não, Mas não teve. As primárias do Leões pela Mudança. Não teve. Mas que características você acha que reúne para que se concentrasse em Matheus o símbolo aqui, o que a gente poderia ter os anos dentro do esporte, os anos passando por várias gestões e grupos, o que você acha que concentra em você seu símbolo hoje, né? Que queira ou não, quando o cara é candidato a presidente, ele é o símbolo. Eu acho que tem uma questão aí da pegada de gestão, né, da parte profissional. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Você tem uma visão de trabalho cooperativo, de processo, de indicadores, de resultado, de pessoas certas nos lugares certos, de mudança organizacional. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tudo achismo, né? Estou falando aqui porque eu estou falando como eu me acho. Você está perguntando o que é que você reúne, eu estou te respondendo como eu acho. É uma das perguntas mais difíceis que existe. Porque o cara você fala falar você, bem de si né? mesmo. Né? Eu acho que essa é uma. Eu acredito que eu tenho uma característica muito parecida com a de Cadico e de Ricardo, que é de agregar, de ser um cara, como você falou, mais calmo, de ouvir mais, de ser mais analítico, de tomar decisões baseadas em dados, em informações reais, né? Em não ser precipitado. Eu acho que isso também conta. E, por último, eu acho que o conhecimento do esporte, né? Desse tempo todo de esporte, né? Passando por diferentes áreas, entendendo os problemas que o clube tem. Ah, Matheus, você sabe todos os problemas que o clube tem? Não sei. Não sei todos os problemas. Eu sei alguns. Né? Você sabe todas as fortalezas do clube? Não, também não sei. Eu sei qual é o principal problema do esporte hoje. Yuri. Mas eu posso te dizer que eu consigo ter uma visão boa das dificuldades que existem do clube hoje no dia a dia. Isso aí eu consigo. Né? E junto com o plano que a gente tem de olhar para frente, que é o nosso plano de governo, né? Olhando para frente. Né? Olhar para frente. E a gente tentar estruturar o clube, ter bases sólidas com os 4 pilares que eu falei, mais questão do profissionalismo, transparência, centrado no sócio, no torcedor, e ajudar lá para frente. Né? Aquela questão alguém me perguntou em alguma outra entrevista, a questão da SAF. Eu fiz assim, você acha que tem lógica o esporte na crise que está no primeiro dia já começar um processo de SAF? Eu disse, olha, o processo de SAF é um processo longo. É um processo que requer muita discussão, muitas questões jurídicas envolvidas, de contrato, né? E ele precisa ser iniciado. Se ele não for iniciado, a gente não vai caminhar para uma SAF nunca. Então, a primeira fase
de qualquer processo de SAF é o levantamento, a auditoria financeira, contábil, entender o que o clube tem, como o clube está, para daí sair para frente. Mas eu acho que quando se questiona isso, é questão justamente que essa avaliação ser justamente no período tão de baixa, assim, porque... É o momento, o timing da Não, mas a negociação. gente não vai avaliar ele agora, né? Vai levantar. Mas na Aí forma como você falou, levantamento, começa as discussões. isso, porque, tipo, vou dizer aqui, tomara que não saia uma SAF do Esporte em 2026, assim. Não vai sair, já adianta, não vai sair. Salvo o rival do Grupo City aparecer daí. Esse é outro... Então, que é dinheiro infinito, salvo um modelo como esse, sendo qualquer outro modelo, um modelo mais... Tomara que o Sport, porque o Sport estaria negociando assim... Embaixo, na muito, base. muito Sim. embaixo. Falando mais aqui sobre essa parte econômica, a gente já tinha falando uma pergunta muito semelhante a que eu fiz aos outros candidatos, e sobretudo depois que Branquinho confirmou que o número a gente tratava como um número ok, agora sendo um número... É uma gestão de um ano, e você falou que vai ter que buscar, entre aspas, dinheiro novo, né? A expressão de atos, dinheiro novo. Mas até esse dinheiro novo aparecer, segundo a gestão do esporte, repassou a Branquinho, que ele disse aqui, que seria o orçamento de 117 milhões, incluindo Zé Lucas. Ou seja, se você exclui Zé Lucas, que Foi 65. previsto 65, né? talvez conservador ou não, mas querendo ou não, é um orçamento que conta uma venda. Então, em tese, o seu esporte, o esporte sob seu comando, em 2026, seria um clube de receitas recorrentes na ordem de 52 milhões de reais, mais uma possível venda enorme, uma possível venda gigantesca. Você não sabe o esqueleto, como nem Paulo sabe, nem Branquinho sabe, o esqueleto que está ali guardado no armário. Mas todo mundo imagina que tem que a alçada está grande. Mas tendo consciência de que o número é esse, 52 milhões mais uma venda expressiva, e entendendo um ano de segunda divisão, uma moral assim, como eu acho que é uma dos piores momentos assim em relação à moral junto à torcida, que o Sport já caiu outras vezes, assim, mas nunca caiu desse jeito. Sim. Então, quando você fala de buscar receitas novas, você vai tentar buscar, mas a sua largada é 52 milhões mais é Lucas. Como é que opera um clube do tamanho do Sport? Porque em outros clubes talvez fosse muita grana, mas para o Sport, para o que é o dos últimos anos, não é muita grana. Como é que seria isso para tentar, ainda mais sabendo a quantidade de osso que deve ter dentro do armário? Carlos, de verdade, falando de forma honesta e aberta, como eu falei no começo, é um baita desafio, né? A gente vai, obviamente, buscar receitas novas, mas é só isso? Não. O futebol hoje tem uma folha que não é compatível com a Série B. Isso vai ter que ser resolvido. A gente vai ter que baixar o custo da folha do futebol e não há opção para isso. Você não pode operar na Série B com uma folha de 7 milhões. Estou dizendo 7 milhões porque é o que eu tenho conhecimento. Não, É o que parece que estabilizou isso. A gente vai ter que diminuir essa folha. Isso é do futebol, porque ainda tem administrativo, inclusive. Porque vai ser mais 1,5. 1,5, né? 1,5. Mais 1,5. Então, até que a gente tenha visão, de fato, do que tem pela frente. Porque, vê, você está falando aí que o orçamento do clube para 25, passaram para Branquinho, é de 5. 26. Para 26 é 50, 52, né? 117, ele falou, mas é que inclui 65, inclui a vida de Zé Lucas. Eu não estou dizendo que é mentira, não, tá? Mas a gente tem um pagamento da LFU que eu não sei se está contabilizado esse ano ainda ou tá ano que vem. É o que você falou no começo. Isso, são 30 milhões. Eu não sei se está contabilizado para dezembro ou se esse era uma grana que já estava contabilizada só para janeiro. Por uma questão de lógica, eu diria, mas realmente não é informação, é só uma questão de lógica, eu diria para esse ano, porque se você ainda colocar a parcela da LFU, não tem como ser só 52 milhões, o número seria... Então entendeu? Tem algumas dúvidas aí. De toda forma, das 1000 críticas à gestão de Yuri, os orçamentos sempre foram conservadores. Pelo menos essa foi uma linha... Nunca fez orçamentos que o clube não realizou, né? Sempre fizeram orçamentos mais conservadores. Inclusive a própria vida de Zé Lucas talvez esteja conservadora. Esse talvez fosse um ponto importante para ser tratado da mesma forma que está sendo tratado a questão do futebol. Sim. Né? Chamar um representante de cada chapa e dizer assim, vamos sentar aqui, vamos abrir os números no mesmo nível. Não é mais importante não, porque nesse momento conduzir o futebol é importante. Mas veja, mas isso não podia... verdade. Isso era para ter acontecido. Dois comitês, o financeiro também. Eu só acho que não existe nenhum interesse no grupo atual em fazer isso. Nenhum. Veja só, a gente... Matheus é o terceiro. É um bom ponto. Não, nenhum.
Matheus é o terceiro candidato, né, que a gente entrevista. E Branquinho, ele falou aqui, Matheus, o seguinte, que falou com o Yuri após a ruptura de contrato. ruptura. Eu com a tava tentando Imply. até um termo mais pesado. Não, o Sport tratou como rescisão unilateral. Essa manobra que o Sport fez entre Imply e Ticketmaster, tá? Mas ok, vamos de Rescisão unilateral. Vamos no oficial. Essa rescisão do Sport. E que foi questionar a Yuri, que fez assim, não, Yuri, faz o seguinte, não me explique nada não. Tem como me mandar os 2 contratos? O Branquinho disse, até hoje, nunca mais teve nenhuma resposta, não chegaram os 2 contratos, que leva a crer isso, né? Assim, os esqueletos do armário financeiro, eu acho um tanto quanto insano que quem tá dentro da gestão não abra, porque vai ser aberto. Mais cedo ou mais tarde, né? Sim. E você tem esse comprometimento, é uma pergunta que eu fiz aos 2 e faço a você. Tem um comprometimento de ganhou a eleição, assim que você realmente tiver acesso a tudo, a transparência, o primeiro ato de transparência vai mostrar tudo o que se deve, tudo que se tem a pagar, todos os rombos, o que antecipou, o que não antecipou, ou você acha que dentro disso pode ter algo estratégico que não deva ser colocado? É transparência total ou você vai caso a caso? Veja, se eu falo transparência total e tiver um contrato que tem cláusula de sigilo aí que você não pode protege o fazer terceiro, nada. eu não posso fazer. Claro, né? Não é? Mas é um dos pilares do que a gente propõe, a transparência. Total. Inclusive foi publicado aí, né, o que a gente vai fazer e tal, da questão da auditoria, enfim. Mas eu até discuti com os meninos sobre isso, né, quando a gente fez assim, não, vamos publicar a questão da auditoria que a gente vai fazer. Eu disse, veja, é uma questão lógica de gestão isso. Para mim, eu acho que Ninguém assume isso sem fazer uma autoria. Né? Ninguém assume uma gestão Você tá entrando numa gestão de nada. Que é visível, que ninguém tem. É uma gestão que implodiu. É uma gestão que implodiu. Não é uma eleição comum, é uma eleição de um presidente que implodiu. Isso. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, cara, bora sentar todo mundo aqui na mesa, né? Deixa eu entender o que está acontecendo no clube. Né? Me traz aí todos os contratos, cada área me mostra o que está acontecendo, me mostra quais são os direcionamentos de cada contrato, até quando vai, qual é a multa. A capivara de tudo quanto é setor. Senão você não trabalha. Se não fosse, você não trabalha. Traçando um paralelo, é a mesma coisa para o futebol. Não é? Qual é a folha do clube hoje? Tá, o contrato de Sérgio Oliveira até quando? O contrato de Paciência até quando? Estou falando dos salários maiores, né? Sim, isso. A gente precisa saber. Né? A cláusula de rescisão. Os outros que foram renovados até 28, 29. Renovação de Thierry, renovação de Cariús. Isso. Né? Mais uma vez, nada contra os dois. Falando de contratos. A gente tem, inclusive, a gente já se posicionou que tem algumas coisas contra. Mas mais as renovações do que os jogadores. As renovações. Estou falando de renovação, não estou falando de jogador, não. Né? Então, é necessário entender como está o status do clube em relação a contratos, em relação a recebíveis e em relação a todos os débitos que a gente tem. Então, esses 52 aí, eu acredito que disseram a Branquinho 52. Né? Branquinho é um cara muito sério. Eu acredito que disseram isso aí. Mas será que está tudo contabilizado certo? Né? Será que está tudo nessa conta? É 52, mas é quanto para pagar? Alguém disse a ele quanto tem para pagar? Não. Não disse, né? Então, eu acho que essa informação aí, infelizmente, para todas as chapas, a gente só vai ter quando de fato a gente entrar e tiver a caneta para olhar. Abre aí, eu quero ver. Ô, Matheus, eu estou fazendo pergunta bem de não saber mesmo. Nunca trabalhei com gestão, você tem mais experiência. Você acha que é quantos dias para levantar um cenário desse? Cara, a gente tem 1 ano de mandato. Né? Você vai ter que ter aí, eu estimo, estourando 2 semanas para poder fazer tudo isso. Porque você tem que começar a fazer as coisas. Você tem que começar a operar. Tem que começar a operar. O day after que eu falei. Não é? Você vai e não sei quem vai ganhar, mas quem ganhar vai ter trabalho no Natal e no Ano Novo. Eu acho que quem perder fica aliviado. Em algum nível. Se a eleição for voto a voto, vamos supor, pode ser voto a voto. Já teve eleições muito equilibradas. Pode. Eu acho que nos últimos votos o candidato passa a torcer contra ele mesmo. Se tiver assim, ó. Não vale. 244 a 243. Ele não. O cara ganhou, faz assim, meu irmão. O que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar aqui amanhã? O cara olha pra cima, não tem teto. Não sabe nem onde vai ser a votação, na realidade. Né? Você não sabe onde vai ser a votação, porque a sede não. Não, ele tá falando só pelo bizarrice que é a sede do esporte não ter. Deve ser em algum ginásio, né? Deve ser alguma coisa assim. É um problema. Essa questão estrutural é tudo muito triste, né? O que aconteceu esse ano. Não pode nem no térreo, até ele tá bloqueado também.
É porque, na verdade, a volta. É, volta costuma- era em costumam cima. ser em cima, Isso, é verdade. exatamente. E de toda forma, realmente, até trazer a informação dos entulhos que estão na obra, mas eu até esqueci que geralmente as urnas, de fato, são no primeiro andar. Isso. Não teria que ser outro Acho que vai local. acabar sendo no Marcelino Lopes. Né? Provavelmente. Cássio, alguma pergunta? Não, veja, a gente entrou na história de futebol, fala agora um pouco do futebol, por exemplo, foi para Paulo, para Branquinho, e na mesma lógica, assim, ficou marcado a imagem de Yuri Romão nos primeiros anos, a imagem de gestor, da qual ele se descolava do futebol porque era um gestor. E isso faria sentido se a gestão funcionasse, dele conseguir delegar pessoas que fossem capacitadas para o futebol, ou seja, mesmo um cara ali que de forma pública diz que não entende futebol, e obviamente, nem a quantidade de grandes clubes do Brasil, nem todos eles entendem de futebol. Acredito que tenham capacidade maior para delegar funções, mas também não ficam dizendo o tempo todo para público dizer que não entende, né? Eu queria, nesse caso, como seria a sua relação, você como presidente do esporte, porque Yuri Romão, quando dizia isso, era para não se meter no futebol. E toda vez que ele se metia, como a contratação de Carlos Alberto, que ele que foi lá, né? Garantiu o aval. Deu aval. Usou o capital dele. Isso, deu Ele falou capital. isso, eu dei o meu capital pra... Qual seria... E detalhe, não tem problema nenhum. Repito. Ele Capital social. Capital. Disse que era amigo, foi lá. Precisou ele ir pra fechar por 15 milhões. E repito aqui, a questão não é saber ou não saber de futebol. Porque o cara pode delegar e dar certo. Mas o esporte acabou de passar por um modelo onde não entendia e foi um problema não entender. Detalhe. Foi um problema não entender. Qual será a sua relação com o futebol profissional? A condução do futebol profissional, do esporte. Só delegar vai estar mais envolvido diretamente, se preparou para isso. Qual vai ser a sua relação com o futebol do esporte? Cássio, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque se eu digo que eu vou só delegar, aí todo mundo vai dizer que eu estou longe do futebol. Se eu digo que eu vou estar acompanhando de pertinho, todo mundo vai dizer que eu vou interferir no trabalho do profissional. Mas é bom dizer alguma coisa, viu? Não. O que é que eu vou lhe dizer? Ele disse que era da turma do muro. Ele falou que era da turma do da muro. mureta. Eu acho, minha percepção é que você, como líder do grupo de trabalho, você tem que ter um bom senso para qual área você olha e a distância que você fica. Sim, Certo? sim. A área tá indo bem, você dá uma distância maior. Exato. Aí o cara tá indo bem. Pô, a área de frente tá indo bem. Dá uma distância maior pro cara trabalhar, o cara tá indo bem lá e tal, né? A área de Cássio, cara, a área de Cássio não tá indo bem. Encosta. Vai lá tentar ajudar, ver o que tá acontecendo. Esse eu entendo que seria o papel ideal de um presidente que busca profissionalismo dentro de toda a estrutura do esporte. Então, a nossa estrutura de futebol vai ser um executivo, um gerente e um coordenador de performance. Inclusive, a gente já sabe quem vai ser lá, né? Que é o Luiz Fittipaldi. Cara bom. A gente vai ter na base Geórgia e China, que também já estão conosco. Então, a gente está montando a estrutura. Esses caras, eles vão ter um acompanhamento direto de um cara forte do futebol ali, que é o abnegado. Certo. Né? Para quem está acompanhando e não entende a palavra abnegado, né? O abnegado é o diretor estatutário. Trabalha de graça. O presidente, o vice-presidente e diretores abnegados do esporte não recebem salário. É muito importante falar. Né? Então, eu entendo que se essa estrutura funciona bem, né, ser esse responsável pelo futebol, homem forte do futebol aqui, né? Chamado de vice-presidente de futebol, diretor de futebol, o cara que é o responsável. Com os executivos, com o executivo, com o gerente, com o coordenador de performance. O futebol funciona. Eu não preciso estar todo dia junto do clube, junto do time, para dizer que está funcionando por causa de mim. Vou dar mais um exemplo. Sempre tratando dessa gestão. Concordo com o que você falou, mas quando eu falo de entendimento de futebol é assim. É de ficar tão à parte do processo que, de vez em quando, tá lá, o Sport tá com carência na lateral esquerda, aí o Sport vai contratar, já tá com problema no Campeonato Brasileiro, aí o Sport vai contratar o segundo reserva, ou o terceiro reserva do Santos. Para uma pessoa que não entende futebol, isso aí passa que você nem percebe. Para uma pessoa que entende um pouquinho, você fala, precisa desse menino.
Assim, eu queria saber se você O mínimo questionamento, né? É, um mínimo de questionamento. questionamento, Porque sim. eu tenho certeza que não foi questão. Não entende. O cara disse que não entende, não Veja, entende. eu acho, cara, que tem. Porque se Então, entender. desculpa. Porque se entendesse um pouquinho, eu peço desculpa, sério. Que eu já ia falar, mas se o cara entendesse um pouquinho, só, não precisa não. Já tá aqui, ó. Segura isso aqui, já tá ficando apertado o caixa. Mas aquilo é uma contradição de realmente de que o comando não tá relacionado. Por isso que eu tô insistindo nessa pergunta, se numa dessa. E assim, sem muito. É Kevson, foi a contratação de Kevson do Santos. Se numa dessa. Alguém ia te convencer de que era uma boa negociação. Mas porque não tem só todo ele, não, mundo fora do clube imaginava que não seria. Mas não tem só ele, não. Viu? Se Pascal tem mais gente aí Não, que não veja, tem de jeito nenhum. Veja. Não é? Veja. Esse elenco tem um cara, mas é porque você é tão O problema é os que botam a cabeça pra fora, assim, velho. Esse é o problema, é o que você vê. É o Então, que você veja, vê. eu acho que tem alguns gatilhos que, se você entender minimamente de futebol, e aí eu acho que eu posso falar isso. Eu fui atleta, joguei muito tempo, joguei até os 21 anos, campeão na faculdade, jogos universitários. Meu filho jogou no esporte. Eu não ia confirmar, não, mas como ele jogou faculdade, eu vou deixar Olha aí, passar. Tá vendo? Como ele jogou faculdade, até onde eu vi, mais ou menos. Eu não disse que era craque, eu disse que eu joguei. Ó, tá vendo? É verdade, Tá é vendo? verdade, é Joguei com o verdade. Suede, inclusive. Sim. Suede jogava demais. Suede jogava demais, viu? Treinador do Maguari. Suede Lima. Que até hoje eu não sei porque saiu do esporte. Sim. Podia estar agora fazendo a Série A, né? Podia e, 9 né? jogos, né? Quem sabe daqui a pouco ele não volta. Estaria melhor que Um César. ponto teria arrumado. Quem sabe daqui a pouco ele não volta. Quem sabe? Fica o recado, né? Então, meu filho jogou no esporte do sub-5 ao sub-15. Então, eu não sou um alienado do futebol. Né? Não sou. Então tem certas coisas que você precisa questionar. O cara tá trazendo um cara de Angola, né? Com todo o respeito a Angola, mas segunda divisão de Angola. Você tem que fazer uma pergunta pro cara. Vou fazer da Grécia. O cara tá trazendo um cara da terceira divisão da Grécia. Vamos perguntar, né? Vamos questionar. A gente tem que ter algum. E não é só para de onde o cara vem. Tem questão de valor envolvida também. Sim. Tá trazendo esse cara aqui que é titulado XYZ, que joga a segunda divisão do brasileiro. Ele tá custando 15 milhões, 10 milhões. Calma. Né? Por que a gente vai pagar isso nele? Qual é o critério? Eu sei que não sou eu que tenho que definir, mas a gente tem que assinar o cheque. Né? E por que a gente vai assinar o E cheque? eventualmente um jogador como esse passa. A questão é que foram tantos. Sim, concordo. Foram tantos que aí fica. Ó, se a pessoa tivesse um pouquinho mais de discernimento ali no comando, essa torneira teria fechado. Assim, porque foi assim, muito além do. Foi, assim, a figura do não entendimento de futebol, que no momento era o desprezo, era para descolar a imagem da gestão. Eu acho que passou do ponto. Então eu queria saber. Quis saber dos 3 candidatos. Como é que isso chega agora, o Sport 26, o tamanho dessa mudança, mas acho que está respondendo aí. O profissionalismo ele vai existir, mas eu me reservo o direito de veto para quando algo acontecer que estiver fora do padrão. Isso para qualquer coisa, né? E eu acho que essa é a função também dos vice-presidentes. Não é? Até para dar esse respaldo para você, né? Eles vão ter uma responsabilidade grande, o tempo é curto Técnica, em mandato. O tempo é muito curto em mandato. Então eles precisam, não é só dar esse respaldo, é ter o zelo com o clube. Marcos Vinícius é o vice-presidente? Com o Marcos Vinícius a gente está conversando ainda sobre a posição dele. Tá. Ele hoje ele é o responsável, é o homem forte do futebol da gente. Certo. Certo? É isso. A estrutura, vamos lá, repete por favor a estrutura do futebol. O cara do futebol abnegado. Seria ele hoje, Marcos Vinícius. O executivo de futebol. Abrogini. O gerente de futebol. E o coordenador técnico, né? O cara da parte de performance. Certo. Certo? Que é 3 funções remuneradas. 3 funções importantes remuneradas pra gente. Certo. Marcos Vinícius sozinho ou ele teria um grupo, um colegiado de abnegados, algo desse tipo? A gente não definiu isso ainda, Fred. De verdade, a gente não discutiu ainda se vai ter um grupo para apoiar Marcos Vinícius. Marcos Vinícius quer um grupo. Eu acho. E ele pode também, ele mesmo escolher isso, né? Ele pode dizer, ó, Matheus, queria mais 1, mais 2. Eu acho que ele deveria ter. Certo. Mais 1 ou 2 caras ali para discutir, para trocar ideia, até para não ficar um peso muito grande em cima do cara ali. Isso. Mas como a gente defende muito o profissionalismo, a gente tem que trabalhar para esse cara não existir. Os nomes abaixo de Marcos Vinícius já vêm sendo conversados? Já. Públicos nenhum. Principalmente o executivo. Já se tornaram públicos, não, né? Não. Tá. Não pode, né? Posso tornar Aí é agora, outra linha, né? Aí ferra tudo. É outra linha. Deixa eu fazer uma pergunta também, né, que a gente também tem feito essa pergunta para os outros candidatos. O Sport ele tem
um cenário muito difícil que a gente já sabe. Né? Do que a gente já sabe, já é muito difícil, para além de abrir o cofre ali, a gente entender o que é que tem e o que não tem. Mas o que a gente sabe que o Sport tem é uma folha de 7 milhões de reais com jogadores com contrato com o clube. Então, só para lembrar, nenhum jogador é obrigado a aceitar uma redução salarial. Ele tem um contrato, certo? Ele tem um ano de contrato de 100 mil reais, né? Ele tem direito a receber os 120 mil reais, mais 13º ali, né? Férias, etc. E depende, a partir do momento que o contrato está assinado, vai depender do jogador aceitar, reduzir, ampliar. Ó, beleza, vou reduzir aqui o meu salário, mas você me dá mais um ano e me dá alguns gatilhos. E por aí vai. Mas vai depender do jogador. Mas, para todos os efeitos, a gente tem aí um esporte que tem um elenco com 30 e poucos atletas, né, com contrato. Numa temporada em que a virada do fim das competições para o início das competições do próximo ano vão ser muito rápidas. Num ano em que o Campeonato Pernambucano tem mais peso do que... Eu não lembro a última vez que o Campeonato Pernambucano teve tanto peso para o esporte como vai ter agora. Não aguenta perder mais um jogo, né? Não aguenta. Acho que o Sport não aguenta perder a estreia. Acho que vai ter que aguentar. Viu? Mas não. Imagina o Sport começar o Pernambucano perdendo, como já com a nova gestão, como tudo isso já não volta. Então, um campeonato muito em cima, muito importante. O Sport cheio de jogadores com contratos de salários altos. Então, eu imagino que a equação entre liberar, dar fôlego para a folha e manter os atletas que você tem que manter, seja por competitividade ou por questão contratual, é muito difícil de equacionar. Minha pergunta é, vocês estão trabalhando com a ideia de percentual, de qual percentual do elenco desse ano que vocês vão manter para o ano que vem? Eu acho que isso vai ser uma resposta que vai ser dada após esse grupo de trabalho do futebol que foi montado. Eu acho que quando a gente tiver... O primeiro dia foi hoje, foi? Primeiro dia foi hoje. Marcos me mandou mensagem agora há pouco dizendo que estava saindo de lá, acho que foram uns 3 horas e meia de reunião. Certo. Bem puxado. Aí, a partir de agora, a gente vai começar a ter alguma visão em relação a essa parte do elenco. Mas tá claro que não dá para você zerar o processo. Tá claro, não dá para zerar. Não existe zerar. Não vai baixar muito. É recuperação, né? Você não baixa muito de 50%. Não tem como você baixar muito de 50%. Acho difícil. É muito difícil. Você vai ter que fazer um trabalho pontual ali, de enxergar quem é o maior custo, quem é que não rendeu. Porque tem tempo também. Ainda tem Celso até falou do tempo, e realmente você ainda tem mais esse item. Porque, veja só, criou esse comitê. É um avanço. A gente tá no dia 4 de dezembro. Isso. Esse comitê garante aí 11 dias de não estar morto. Ainda que não vai ser um comitê que vai se juntar, vamos trazer aquele ponta-direita. Esse comitê não vai a tanto, imagino eu. Vai cuidar das questões urgentes, que já tem vários jogadores pedindo para sair, né? E vai cuidar dessas urgências. Mas enquanto isso, tá, Vila Nova contratando 2, Vila Della Torre, várias oportunidades indo embora. Tá? Vai encurtar para você tempo, mercado, opções. Talvez até pegue o mercado um pouco menos inflacionado. Talvez seja até uma vantagem aí. Mas eu também acho menos qualificado, né? Um remédio amargo que vai ficar, seja para quem vai assumir, seja para quem vai torcer, é assim, vai ter que aceitar que algum desses caras que hoje você odeia, vamos dar uma chance, porque todos eles, ou quase todos eles, já mostraram virtudes em algum momento da carreira e podem ser recuperados, né? Eu queria falar sobre isso, né? Eu acho, minha visão, é que essa questão de zerar o elenco, eu acho que é muito mais do torcedor machucado pelo ano que a gente teve. E, sobretudo, a reta final da reta final. Isso. Mas ali, e aqui não é uma defesa a ninguém, não é isso. Eu tô botando a minha visão, posto o momento que a gente teve e o que aconteceu ao longo do ano. Chega um momento ali que quando você enxerga, olha para cima, e enxerga que a gestão... Largou. Pronto, você respondeu. Não é? Eu vou correr por quem? Exato. Eu vou correr pelo quê? Pelo torcedor. Mas não é bem assim que funciona, né? O cara que vinha aqui toda semana não tá vindo mais. O pagamento da gente que caía em dia não tá caindo mais. Né? As coisas que funcionavam aqui no CT não estão funcionando mais. O treinador que eu tinha não tem mais. O treinador que eu tinha não tem mais. Largaram o cara que... o coordenador técnico aqui, o auxiliar, e largaram o cara
para os dois dará. Todo mundo só piora. Todo mundo Era isso que piorou, eu ia dizer. O Sport não é terra arrasada. Não é de forma Esse nenhuma. elenco do Sport, a gente está muito machucado. Todos nós estamos muito machucados. Mas não é um elenco terra arrasada. A gente tem jogadores ali que disputam e disputam muito bem uma Série B. Muito bem. Né? Muito bem. Sim. Né? Se você tiver um treinador bom, né? Uma equipe boa, os caras enxergarem que existe um objetivo, que o Sport é forte na Série B, que todo mundo tem interesse em vestir uma camisa do Sport. Você motiva esses caras, bota uma tática, um coordenador técnico, um treinador eficiente. Meu irmão, você enche a ilha. A gente é favorito contra 90% dos times. Bastava Entendeu? não ter demitido o Daniel, por exemplo. Se o Sport tivesse seguido na toada do que vinha fazendo com o Daniel. Ainda que Daniel iniciasse já algumas rodadas, se não tivesse sido demitido, uma transição para 2026. Eu acho que o Sport cairia muito melhor estruturado do ponto de vista do futebol do que está caindo agora. E na relação da torcida com a esses torcida, jogadores. justamente. Eu vou citar alguns nomes aqui. Ramon foi um cara que eu critiquei a contratação, mas inegavelmente estava jogando bem. Tá. Chegou César, ele virou reserva De lateral e volante. do lateral esquerdo e do volante Lucas Cal, que é o quarto volante do elenco. Esse cara tirou um zagueiro que estava bem. Óbvio que aí é que são coisas que passam na cabeça de César. Mas, se você parar, Gabriel fazia um ano espetacular, o goleiro passou a falhar. Ramon passou a falhar. Luan Cândido Lucas Lima deu uma ficou desaparecida. pesado. Mateuzinho, que o Sport negou 3 milhões por ele. Sim. Dias antes de vender o mando de campo, vender a operação do mando para a empresa do Maranhão, né, que comercializou o jogo do Flamengo. Todo mundo caiu muito. E esses caras que... A gente tava aqui, quando o Sport empatou com o Cruzeiro e depois perdeu do Atlético jogando bem, a gente tava fazendo um programa aqui que o programa era... Não, dá pra ficar. A gente chegou quase 70%. Hoje, se a gente fizesse programa, a gente apanha. Sim. No YouTube. É Os aquele negócio, comentários... o programa envelheceu super mal. Eu acho que nesse caso aí, Celso, vai te responder. Eu acho que tem três análises que precisam ser feitas. Né? A primeira é a técnica. Né? Esse cara aqui, ele joga uma Série B, não joga uma Série B. Né? Dá para ficar com ele. É um cara que, tecnicamente, a gente enxerga a qualidade nele para ele ficar na Série B. Então, ok. A segunda é a financeira. A gente consegue pagar esse cara. O cara é muito bom, mas ganha 700 mil. E se não conseguir? E aí? Vai ter que conversar para resolver. Todo mundo vai ter que trabalhar, sentar junto. Pô, tem caminho para solução. Né? Tem caminho para tentar resolver. Eu também não acredito que nenhum jogador que esteja no esporte hoje bata o pé e diga assim: eu só quero jogar se for por isso, e se não for, não me paga o contrato. O cara tá entendendo o que tá acontecendo. Ele tá vendo a realidade. Né? E a terceira é: tira os meninos da sala. Quem é que quer jogar aqui no esporte? Né? Quem é que quer continuar? Vocês querem continuar aqui no esporte? Porque a nossa história é uma história vencedora. O esporte não é isso que foi agora esse final de ano, não. Não mesmo, isso é metade de ano. Não é. E muitos desses jogadores que estão aí ganharam títulos. Já disputaram em bons clubes, boas competições. Então, não acho que é terra arrasada, longe disso. Agora, eu acho que tem que ser feita uma conversa séria com o elenco, com todo mundo, mostrar para onde nós estamos indo, mostrar o que está sendo feito no clube, fazer o filtro financeiro, né, de acordos financeiros, o que é que dá para ser feito, e a questão técnica também, porque, obviamente, o executivo lá, o novo treinador, o gerente, o coordenador técnico, não chega à conclusão que tem um outro ali que não encaixa para a Série B. Ou, sei lá, tem muito volante para a Série B, eu posso tirar um volante aqui e trazer um lateral direito, um lateral esquerdo. Eu acho que isso pode ser feito. Dá para ser feito. Marcos Vinícius já conversou com você, não estou pedindo para que você exponha nada aqui, não. Mas já teve uma conversa mais... Esse dá, esse não dá, vamos conversar com esse aqui pode ser o líder, não, né? Individualmente, não. Não, né? Não. Não pararam para sentar e dizer, ó, não. Esse aqui eu vou conversar com ele, vou... Não, eu só fiz um pedido a ele. Tá. Eu fiz um pedido. Eu disse, eu preciso que você olhe para o esporte com os olhos de tradição. A nossa tradição pede que o nosso elenco dispute. Ganhar ou perder é parte do jogo. Mas o esporte, por tradição, a gente não pode entrar em campo apático. Né? Nós somos quase todos aqui de uma mesma geração. A gente cresceu vendo o esporte entregar sangue em campo. Né? Todas as nossas conquistas foram apertadas, brigadas na tapa, com o time lutando, suando e a torcida enchendo o estádio. E o esporte, meu velho, quando enche. Abel Braga não disse que 90 minutos era muito tempo no Allianz. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Abel Ferreira, não foi? Foi. Falou isso? Abel Braga falou outra, pô. É verdade.
A Ilha do Retiro cheia com a torcida fazendo barulho, meu irmão, Até não 2024 faziam efeito. não é 2025. todo clube que aguenta. Não, exatamente. Não é. Então, Isso- se a gente bota um time pra brigar e a torcida chega junto, a gente vai brigar por tudo. A gente pode não ganhar, porque é do jogo. Certo? Quando ele chegar ali, vou ganhar tudo. Não é assim que funciona. Agora, meu irmão, o cara vestiu a camisa do esporte, entrou na ilha. A ilha tá cheia. Irmão, o cara tem que deixar a vida ali no campo. Ô, Matheus, eu vou fazer outras perguntas relacionadas ali ao day after, né? Você me deu um prazo 2 semanas. de 2 semanas para entender a questão Sim. financeira, mas você me falou. Enquanto isso, tudo vai estar sendo tocado, tá? A primeira pergunta é: você já. Inclusive, a sua chapa talvez seja a que mais já deu nomes Uhum. né, específicos, até da base já tem nomes, né? Você citou aqui alguns. Você já tem uma grande distribuição. Do que você não tornou público, você já tem na sua cabeça ou conversando com pessoas mais próximas? Quantos por cento do que você pensa como equipe? Aí eu tô falando até do menino da informática, como você disse que era antigamente chamado, né, de quem vai ser o seu sucessor na TI, ao coordenador de futebol, ao treinador, tá? O quanto você já tem assim de tipo, opa, ganhamos a eleição. Agora, essa manhã aqui, o dia 15 é todo para contatar essas pessoas, para começar a trazer. Porque tenho certeza que você ganhou a eleição, vai fazer um discurso. A primeira pergunta do dia 16 é o treinador, né? Por Uhum. mais que tenha outros cargos, vai ser treinador, 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 até porque as pessoas querem Querem um treinador. que comece a andar, né? Precisa de um Pensa treinador. em quantos dias assim para o futebol andar um pouco, para você dizer, ó, meu homem forte do futebol é esse, meu coordenador é esse, tá fechado, tá chegando, vai chegar no Recife agora, daqui a pouco, porque detalhe, Natal e Ano Novo. Meu irmão, esses caras vão ter que, meu irmão, vai chegar agora o treinador. É uma situação, porque Até porque. esse assim, colapso César Lucena é tão grande que você não pode nem dizer, não, eu tenho um auxiliar aqui que inicia os E não, trabalhos. dá pra, Nem tem. e não dá pra ignorar mesmo, não. A estreia do Pernambucano é dia 11. Isso. Qual o tempo aí? Qual é o prazo que você pede pra torcida dizer, tá demorando muito, meu presidente, a ter um treinador? Sua primeira cobrança. Talento igual aos outros. Qual é o prazo que você acha que é viável? Já tem nome, viu? Pela demora aí. Pela demora. Pelo sorriso, acho que ele Já disse. tem dia nome, 15, já dia tem 12. nome. Eu ia dizer que eu tenho conversado com o Marcos Vinícius sobre isso. A gente tem conversado muito sobre isso. Nós temos sim 3 nomes Olha aí. que a gente já Tô dizendo. conversas iniciais ali, né, procurando informações, sondando, né? Não teve proposta, não tem Sim. nada disso, porque não pode Não fazer. pode fazer, Não tem como é, fazer. claro. Não, não tem como fazer. Mesma coisa para o executivo, né, de futebol. E mesma coisa para o gerente de futebol. Ele já passou 2 nomes. As pessoas que vocês estão procurando estão recebendo bem? Sim. O esporte é sempre recebido bem, Fred. Sempre. Sempre. Independente da posição. O que está acontecendo sempre está recebido ficando bem. para trás. Está todo mundo que vocês Mas eu procuram. acho que todo mundo entende, né, O que é o esporte que é o pra esporte, além, o né? tamanho do esporte E o que aconteceu em e o 2025? que aconteceu em 2025. Todo mundo no futebol se fala, cara. É. Todo mundo no futebol se fala. Entendeu? E se Então- fala mesmo, a gente sabe que se fala. Sim. É que, Então- que o futebol não é uma entidade centenária. O futebol não é o esporte, não é o Vasco, não é o Flamengo. O futebol são as pessoas, né, que fazem Sim. esses times, Sim. né? Sim. Eu tô falando mercado de futebol para muito além dos torcedores, né? Mas quem faz o futebol são pessoas, né? Tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais para a gente conseguir. Acho que ter sucesso no ano é muito forte, mas para a gente ter um ano equilibrado. Né? A primeira delas é resgatar a torcida para o estádio. A torcida precisa voltar para a ilha. Né? Urgente. Sim. Urgente. E a ficar sócia, né? Se Busque possível, aí, né? busque aí na sua mente qual foi a grande temporada do esporte que ele fez sem torcida no estádio. 2020. Eu ia falar da pandemia. Você tá a pior mesa do Aí, mundo Marcos. pra você dizer isso aqui é com o cara literal do seu lado. Literal. 2020 ali, ó. Então, Já, protocolo ali funcionou demais. Protocolo Ventura, né? trazer a torcida para junto. Restaurar a sede. Sim. Fundamental. Permuta, é parte da gente. cogita. A gente já tá falando já. Sim. Fortunato já tá tratando. Tem um amigo nosso chamado Isaac que tá nessa batalha com ele aí, já tá correndo atrás. Já me pedi, inclusive, o projeto da reforma. Já pedi a Bertini. Bertini tá me devendo o projeto da reforma. Eu vi, Falei com ele ontem. eu vi que se tornou público que o Gustavo do B ligou pra ele. Eu sei se ele já dizia, Gustavo,
Aproveitando Aproveitando. a ligação. O teto ali dá pra resolver. Queria aproveitar para fazer um elogio a Bertini, viu? Bertini tá nessa comissão do futebol aí, é conselheiro, né? Tá fazendo parte dessa comissão. Ele foi o responsável por fazer os elos aí entre todas as chapas, e tá conduzindo o trabalho lá junto com o executivo. Então, trabalho massa. Boa. Né? Esse é o pelo esporte tudo, né? Então, isso é bem legal. Então, torcida para junto, reformar não, botar a sede em pé. Né? Nós precisamos botar a sede em pé de volta e ter um futebol que brigue. Eu acho inacreditável a gente tá falando isso, sabia? Eu acho inacreditável que em 2025 a gente tá falando de botar a sede do esporte. Depois de 3 anos, como o Matheus falou, o Cássio já falou também várias vezes, com R$500 milhão. Eu juro no que clube. me parece um negócio realmente surreal. É tipo assim, velho, eu tô ouvindo isso mesmo. O esporte realmente tá sem telhado na sede. É isso mesmo. É um negócio inacreditável. Assim, é um retrato do que foram esses anos, né? Porque assim, é muito simbólico. Você não tem corte de energia, telhado da sede, é tudo Atraso muito salário. simbólico. Era né? uma Atraso casa, salário. né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Tirou, Mas tirou vai. o telhado e aí, tem que colocar. Aí faltou dinheiro. É. Assim, É o que se temia se derrubasse a ilha um dia, né? Cássio, o É, maior medo da verdade. vida de Cássio é esse. Verdade. aí devia ser do bem no projeto na época. Aí pra fazer, eu falava pra Fred, se derrubar, e aí se derrubar, levante. Veja, se levante aí, porque pra morar no Recife, veja, o estádio tá lá. Aí tu chega, tu derruba o estádio, e aí falta o dinheiro pra levantar outro. Levante. Ô, Matheus, a gente tô vendo aqui no timing de Celso que a gente tá já entrando pra reta final. E o fato de que você já deu mais de 10, com certeza, entrevistas, né? Só nesse período recente, mais de 10, com certeza, né? Acho que sim. O fato dele já ter vindo de várias outras entrevistas, às vezes faz com que aqui a gente já comece alguns pontos Avançar, né? avançados, né? Uhum. Só que sempre tem aquele cara que só assiste a gente, que não assiste Sim. outra entrevista. Sim. E aí eu acho que é fundamental, porque a gente começou, a primeira pergunta de Celso foi Matheus na TI do esporte, se desenvolvendo. E aí em alguns momentos você falou, a experiência, é preciso que você se apresente aos 44 do segundo tempo aqui. Conte um pouco do que aconteceu na sua vida profissionalmente, tá? E aí eu também peço que nessa sua resposta acrescente mais 2 coisas. Uma, você vai ter tempo suficiente? Como você projeta a mudança na sua vida profissional, pessoal, em casa, né? Tudo que está prestes a acontecer, que pode acontecer, e o que esses primeiros dias de campanha já são um indício disso. Então eu queria que você se apresentasse, falasse sobre como dividir tudo ano que vem e o que já somou para você dessa primeira experiência como candidato. Tá. Eu tenho, acredito que agora, em 26, completo 20 anos trabalhando com gestão, no mundo corporativo. Minha formação é em tecnologia, pós-graduação, mestrado, e agora estou fazendo um MBA voltado para negócios com o uso de IA, né, que é sempre minha área, né? Eu sempre trabalho com ela. Entendo que é um baita desafio você conseguir gerenciar bem o tempo em relação à gestão do esporte. As vice-presidências todas estão cientes do tamanho do esforço, mas eu tenho dito o tempo inteiro que a gente entra para trabalhar, para diminuir o nosso trabalho. Os profissionais precisam atuar e a gente precisa profissionalizar o clube. Né? Isso é senso comum entre todos nós. Então, quem faz o clube operar tem que ser o profissional. O abnegado, ele dá o direcionamento, ele dá o suporte, ele zela pelo clube, né? Ele faz as amarras, como o Cássio falou, não, isso aqui não. Isso aqui não aprovo, não. Então, o abnegado, ele tem esse trabalho, mas nós precisamos cada vez mais buscar esse profissionalismo e tem um sentido nisso. Se a torcida toda clama por SAF, não tem lógica a gente aumentar a responsabilidade do presidente e dos vice-presidentes. A SAF, ela se aparta do clube social, e se você quiser reclamar alguma coisa, por exemplo, do treinador Rogério Ceni ao Bahia, você vai ter que pegar um avião e ir lá em Manchester. Nem lá. Né? Nem lá. Você tem que ir para Dubai, né? Então, O Paiva levou 6-0 do Sport e o dia seguinte estava treinando normalmente. E dando patada. E segundo ele, dando patada. Porque por eles, se algo dá errado, não é o treinador, é o projeto que não está certo.
Aí eles planejam o ano seguinte e fazem alguma mudança de rumo. Né? Então, isso é uma coisa engraçada, porque a gente, todos nós, né? Agora tem que ter SAF, a gente tem que buscar SAF, todo mundo tem que buscar SAF. Todo mundo quer SAF. Aí você fala assim, não, mas a gente tem que ter os abnegados todos trabalhando 8 horas por dia no clube, e isso não existe. Não funciona assim. Você tem que ter os profissionais em cada um. Eu estou sendo repetitivo, isso é chato, mas é o que a gente prega, né? Cada um em sua área. Né? Deu um problema na operação do clube. Quem responde é o CEO. Você tem que chamar ele e perguntar a ele o que foi acontecendo. Sei lá, tem um cara machucado no futebol. O cara está há muito tempo parado no futebol. Não é o presidente que responde. Você tem que perguntar lá ao executivo de futebol, porque o cara não voltou ainda. A campanha de marketing foi ruim. Você tem que chamar o cara lá, o CMO, e perguntar a ele o que foi que aconteceu de errado na campanha, se não atingiu o público certo, se não faturou quanto deveria, e não o vice-presidente de marketing, né, que vai lá no clube 2, 3 vezes por semana e dá 2 horas de expediente. Então, existe um contrassenso aí que é importante a gente trabalhar, e eu acho que todas as chapas deveriam trabalhar isso, né, que é, se todo mundo busca uma SAF, nós precisamos também buscar o profissionalismo do clube como meta. Nós precisamos profissionalizar tudo. Né? Todas as áreas do clube precisam ser profissionalizadas. Né? O abnegado, ele é um direcionador. Ele é o cara que entende a estratégia do clube, vela pelo clube e dá um direcionamento. Porque quando a SAF chegar, isso não vai mais existir. Acabou. Né? Você não vai lá procurar. Deu tudo errado na entrada do estádio hoje, eu vou procurar o vice-presidente social, que é meu amigo, e vou reclamar com ele. Não, cara. Você vai fazer uma reclamação na ouvidoria, você vai abrir um chamado, né, você vai procurar o gerente de marketing, o gerente de operação de jogo, porque esses caras que respondem, né, oficialmente pelo clube, porque eles recebem para isso. Então, é isso que a gente busca. Essa é a busca da gente. Muito bem. Dessa forma, a gente chega ao fim aqui da nossa entrevista com o Matheus. Antes de a gente se despedir, Matheus, queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência, para o torcedor do esporte, para sua última participação aqui. Um chamado, né, que o torcedor entenda que a eleição é um processo democrático, né, que temos algumas chapas envolvidas. Como eu já falei, vou repetir para quem não acompanhou a entrevista toda, até o dia 15 nós temos 3 chapas adversárias. Passou o dia 15, somos todos esporte. Né? Não há espaço, principalmente esse ano, que é um ano de mandato, né? Não há espaço para, no dia 16, começarem críticas, brigas e separações. Né? Todos têm que estar no mesmo barco, todos os envolvidos precisam voltar para a ilha, a torcida precisa chegar junto de novo, porque o tempo vai ser muito curto. Então, que todos possam ter visão disso, inclusive se preservando, né, nesse processo de eleição, né? Eu vejo que tem alguns grupos que um briga com o outro, briga para lá, vai para cá, vai para lá. Um pouco de calma, um pouco de bom senso, e dia 15 está chegando. E a gente passa por isso, e dia 16 a gente vai para arquibancada todo mundo junto torcer pelo esporte. Muito bem. Dessa forma, eu me despeço aqui de Matheus. Muito obrigado mais uma vez pela cortesia. Desejo uma boa sorte aí nas eleições. Agradeço aqui conversa com o maestro, Fred Figueroa, também a João Trigueiro, diretor da nossa live. Agradecer também, principalmente a você por sua audiência. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. E se você puder, compartilhe aí o nosso conteúdo com aquele grupo que você acha que também pode se interessar pelo que a gente produz. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.